Saúdo meus irmãos amados, com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor que é o autor e o consumador da nossa fé. Os irmãos que estão conosco também pela primeira vez, sintam-se em casa, sintam-se abraçados. Não sei se há outros que estão pela primeira vez. A Elô, né Elô? Companheira de cursinho, a gente vai junto pro cursinho, né Elô? Volta pro cursinho. Ela faz cursinho com a Isa. Seja bem-vinda, viu? É de Arapongas. Que o Senhor possa nessa noite nos falar com a sua palavra, irmãos. Nessa semana estávamos estudando com um grupo de irmãos, vendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a gente acha que já viu esse texto tantas vezes, acha que já aprendemos muito conceito a respeito desse texto, mas a verdade é que o Senhor Jesus, Ele é a vida. A vida que nós precisamos está na pessoa bendita, amada, querida do Senhor Jesus. Vida emocional, sentimentos, pensamentos, as nossas emoções, Cristo é a nossa vida. A nossa vida espiritual, porque um dia Ele fez uma grande obra de salvação nas nossas vidas. Ele entrou no nosso espírito, nos fez de novo ligados com o Deus, o Pai. Podemos ter comunhão, e essa comunhão nos dá vida, aquela vida eterna de Deus. E graças a Deus, irmãos, porque também no corpo ainda há uma salvação a ser revelada, mas enquanto isso, nós nos relacionamos uns com os outros, temos essa presença uns com os outros, e a palavra de Deus diz que ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Nunca se viu uma geração tão ansiosa, preocupada como a nossa. Isso já existe, já faz bastante tempo, mas como a nossa, nunca se utilizou tanta despesa médica com psiquiatra, psicólogo, como nessa última declaração de imposto de renda. Nunca. Agora foi a mais utilizada. Tem alguma coisa errada, irmãos. Na verdade, a ansiedade, ela só é a luzinha no painel do carro. Está dizendo assim, alguma coisa está errada. E você não alcançará mudanças e transformações fazendo do mesmo jeito. Então, que o Senhor possa, pela sua palavra nessa noite, ajudar o seu povo, nos ajudar aqui, para que aquela vida eterna de Deus nos seja comunicada. E certamente essa noite um pouco mais dessa vida de Deus nos será comunicada. Em nome de Jesus. Vamos abrir, irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler 3 versículos deste maravilhoso livro que o Senhor Deus nos deu. Pela graça do Senhor, nós já tivemos compartilhar a respeito desse livro. Vimos algumas coisas a respeito dele. É o único livro histórico do Novo Testamento. Enquanto o Antigo Testamento você tem 12 livros históricos, nós temos um livro histórico. Se você tirar o livro de Atos dos Apóstolos das páginas do Novo Testamento, você não vai entender muitas doutrinas. Então aqui, através da vida desses irmãos, através da vida desses primeiros amados, nós podemos compreender muito a respeito de como a igreja iniciou. Então, vez após vez, nós precisamos voltar a esses escritos. Uma vez e outra precisamos retomar. Porque o grande risco que nós corremos, irmãos, é diluirmos a palavra de Deus depois de 2000 anos de história. Então, muito do que nós estamos vendo a respeito do que se diz ser cristianismo, na verdade não é cristianismo. Nós precisamos, então, nós com o coração sincero, nós que desejamos de fato o Senhor, nós que olhamos para trás e vemos quantas derrapadas nós já demos, né? E no seco às vezes, né? Em termos de doutrina, em termos de aplicação bíblica, a gente olha e fala, mas que vergonha, né? Mas o Senhor foi trabalhando e o nosso coração foi sendo trabalhado mais e mais pela vida do Senhor, e então a gente chega um tempo que a gente fala, cansei, eu quero a verdade.
né? E nós desejamos a verdade. Nós queremos a verdade. Agora, a verdade, irmãos, ela não é subjetiva. A verdade não é o que eu penso a respeito daquilo que é certo ou daquilo que é errado. A verdade é objetiva. A verdade é a palavra de Deus. Acabamos de citar há pouco. Jesus disse, eu sou o caminho. Então, o caminho para a verdade é uma pessoa. O caminho para a vida é uma pessoa. Então, precisamos voltar no livro de Atos dos Apóstolos, como nós vimos também, um livro conhecido como os Atos do Espírito Santo. Talvez esse foi o título dado pelos pais da igreja. Esses primeiros cristãos aqui, eles diziam que eram os Atos do Espírito Santo, porque eminentemente você vê a ação e a atuação do Espírito Santo. Muito pouco dos apóstolos, digamos assim, muito pouco, claro, falo com cuidado, porque é claro que eles estão aqui preservando, guardando o testemunho de Deus. Mas Atos mesmo em si, de maneira mais prática, você vê na vida de Pedro, na vida de Paulo. Outros, de uma forma não tão proeminente. Então, o que você vê, na verdade, é a ação e a atuação do Espírito Santo de Deus agindo nos corações. Então, nós precisamos voltar para as páginas das Escrituras. Porque, irmãos, eu até havia citado para os irmãos aquela dinâmica do telefone sem fio, né? Que quando a gente fala algo aqui para o primeiro, uma frase, quando chega para o último, aquilo já praticamente ou provavelmente vai chegar a algo totalmente distorcido. Então precisamos, de fato, retornar aqui e entender que as obras do Espírito Santo não é barulho. As obras não são barulhos. As obras do Espírito Santo é nos levar à pessoa de Cristo, nos convencer, nos ensinar, ser o nosso professor, nos fazer lembrar das palavras do Senhor. Esses são os atos do Espírito Santo. Mas é claro que Atos dos Apóstolos, amém, o mais importante é o seu conteúdo do que o seu título para nós. Então que nessa noite, mais um pouco, irmãos, dessa verdade, dessa vida, seja a nós comunicado. Nós vamos ler aqui os 3 primeiros versos, que diz assim, Atos capítulo 1, diz assim, fiz, ou numa outra versão, escrevi o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles, por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Amado Senhor, nós te agradecemos nessa noite, primeiramente por nos reunir aqui uns com os outros, Senhor. Sabemos que o teu coração se alegra com a reunião do teu povo. Queremos dizer ao Senhor que o nosso coração também se alegra. Louvado seja o teu nome. Que o Senhor possa ministrar a bênção, a palavra que o Senhor deseja a corações aqui, Senhor. Felizes, alegres, mas também há corações aflitos. Também há corações com expectativas, corações ansiosos. Senhor, fala pela tua palavra. Aquela mesma palavra que um dia fez o universo, que um dia fez todas as coisas. Amado Senhor, nós queremos dizer que nós abrimos o nosso coração para o teu falar essa noite. Porque se o Senhor não falar, por que nós viemos aqui? Nós precisamos do teu falar. Fale mesmo, Senhor, poderosamente, para a honra e para a glória do teu poderoso nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, quando nós lemos, ele dizendo aqui que ele fez o primeiro tratado, ou ele, numa outra versão, escreveu o primeiro livro, ele está se referindo ao Evangelho de Lucas. E por isso, Lucas, ele é o escritor,
Ele é aquele médico que escreveu Atos dos Apóstolos. E como médico, como detalhista, como um cirurgião que precisa pegar nos detalhes, ele detalha para nós tudo aquilo que nós precisamos saber. E lá, quando ele termina o seu evangelho, Lucas no capítulo 24, a partir do verso 49 até o 53, ele dá justamente... Deixa o dedo aqui, vamos pegar, porque eu gostaria que os irmãos olhassem e vissem que sequência, não por acaso, nós temos ali registrado no Lucas, no capítulo 24. Ele diz assim, a partir do versículo 49, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Último capítulo 24. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É o 49, agora o 50. E levou-os, o Senhor Jesus agora, os levou para fora, até Betânia. E levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando a Deus e bendizendo a Deus. Amém. E agora você vê a sequência desse escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Então foi o texto que nós lemos. Aí ele diz, eu fiz o primeiro tratado, ou eu escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Aqui ele também faz essa mesma destinação do escrito lá no seu evangelho de Lucas. A palavra Teófilo significa amigo de Deus. Estou escrevendo para você que o seu destinatário é aqueles que amam a Deus. Teós e Filéu, né? Teófilo, aqueles que amam a Deus. O Senhor pode encontrar amor nos nossos corações nessa noite pela sua palavra, pelo seu falar, como já dissemos, irmãos. E ele diz aqui que ele relata tudo o que começou Jesus a fazer e a ensinar. Então aqui está dando a designação objetiva daquela obra do Senhor Jesus, o que ele ensinou e aquilo que ele fez. E tudo isso, todo o capítulo 1, na verdade, irmãos, ele vai servir para nós como uma espécie de matriz, de protótipo para todo o livro. Porque a partir do capítulo 1, nós temos aqui esses 3 versículos, dos quais eu vou falar já para os meus irmãos, mas em seguida, inclusive foi o tema da mensagem anterior, nós vimos aqui as marcas da igreja primitiva, algumas marcas dela. Tudo no capítulo 1 ele estabelece isso como uma base para toda a direção do livro. E depois também as obras do Espírito Santo. Porque no verso 8 ele diz, vocês receberão a virtude, vocês receberão o poder do Espírito Santo. Então tudo isso daqui, essa virtude, esse poder, é para que eles possam viver a vida cristã. Possam não só permanecer em Jerusalém, que isso redundaria e resultaria em risco e perigo de morte para eles. Isso aqui, para eles ouvir isso, olha, ficar em Jerusalém, as palavras do Senhor, eles disseram, mas nós seremos todos perseguidos. Jerusalém para nós significa um risco eminente de morte. Mas Jesus disse, vocês vão receber poder para suportar tudo isso. O sentido também, irmãos, de uma outra ilustração, é que a igreja de hoje, podemos colocar assim, 2000 anos depois, ela é o Atos capítulo 29. Então nós precisamos nos ver como Atos capítulo 29. Porque o livro de Atos tem 28 versículos. Então é como se nós, e inclusive muitos acreditam que Lucas desejasse continuar o escrito de Atos dos Apóstolos, continuasse escrevendo o livro histórico. Não sabemos se foi perdido ou se por algum outro motivo ele não pôde concluir. Mas quando você lê os últimos versículos, parece que ele termina sem fazer uma conclusão, sem dar uma saudação.
sem fazer de uma forma como ele, por exemplo, fez lá no seu evangelho, concluindo mesmo o livro. Ele não faz isso, não tem isso no último capítulo, mas parece que o Espírito Santo providenciou isso para que nós fôssemos, de fato, a continuação daquilo que está escrito aqui. Irmãos, nós precisamos ser a continuação do que está escrito aqui, porque toda a palavra de Deus é a palavra de Deus. E não há, irmãos, uma forma, uma maneira de nós termos tudo aquilo que Deus deseja para o seu povo, em especial se não houver uma dedicação da nossa atenção, do nosso tempo, das nossas devoções. Assim poderemos ser a continuidade do que nós estamos vendo e lendo aqui. Mas também, irmãos, além desse poder, da presença, dessa atuação do Espírito Santo, no capítulo 1 ainda você vê que a igreja foi levada a uma vida de oração. E é isso, é assim que o Espírito Santo vai fazer. Porque a nossa força não é a nossa força do braço. A nossa força é a força do Senhor. Porque a oração é um dos maiores sinais de humildade que alguém pode expressar. É quando a gente se coloca no lugar mais alto do mundo, que é de joelhos, né? E fala: Senhor, eu não posso. Senhor, misericórdia. Quantas situações, irmãos, quantas questões da nossa vida que você tentou resolver de todas as maneiras. Esses irmãos aqui, eles se colocavam não só de maneira particular, privada, é claro que isso existia, mas nós vemos que eles se reuniam para a reunião de oração. A impressão que dá quando nós lemos o livro é que todo o ajuntamento deles, eles tinham e faziam uma reunião de oração, oravam juntos, participavam em clamor. Mas você precisa se lembrar que o Senhor Jesus tinha acabado de subir diante dos olhos deles, e agora eles sabiam que a vida que eles tinham juntos de poder era a vida do Espírito Santo, que comunicava a vida de Cristo na vida deles. Então, isso é o que movimentava. Então, quando eles se reuniam, quando os irmãos se reúnem para oração, né, fechamos os olhos até por conta de distrações, quantas distrações, mas de alguma maneira parece que a gente fecha o olho para o mundo e abre os olhos para Deus e nos colocamos em dependência ao Senhor. E nós precisamos disso, irmãos. E não venceremos nenhuma batalha, irmãos, não venceremos nenhuma batalha de outra maneira. Aliás, a grande batalha que nós precisamos vencer é vencer nós mesmos. Essa é a primeira grande batalha. Spurgeon diz que a maior vitória que você tem numa vida de oração é quando você entra na vida de oração. Essa é a maior vitória. Não há outra vitória tão grande que alguém pode ter orando, senão continuar orando e perseverar em oração. Como eles faziam, é a expressão que a gente vê aqui. Agora, não só isso, como se fosse pouco, né? Mas não é pouco. Essa vida de oração, irmãos, que o Espírito Santo os levava, também os levava para a expansão e para o ministério da palavra. Também no capítulo 1 você vê isso. Você vê Pedro, 120 irmãos, mais ou menos como nós estamos aqui nessa noite. Então Pedro se levanta e já dá uma palavra para aqueles irmãos. Porque uma igreja, irmãos, e é o que vai se tentar, o que o inimigo tem tentado, e tem tido êxito desde Gênesis lá no capítulo 3. Tido êxito quando ele tira apenas um dos pontos fundamentais da nossa fé, da nossa confissão, que é a palavra de Deus. Quando ele tira isso, ele tem êxito em muitas outras áreas. Porque uma igreja bíblica, ela é conhecida pela sua fidelidade nas Escrituras. E jamais se esqueçam, irmãos, que nós seremos frequentemente tentados a abrir mão da palavra de Deus. E veja que lá em Gênesis 3, quando a queda aconteceu, ela aconteceu porque, primeiro, ocorreu uma dúvida sendo colocada por Satanás no coração da mulher. A terrível dúvida. Você tem dois que não andam juntos, duas que não andam juntas, é a dúvida e a fé. Elas não andam juntas. Quando a fé está estabelecida, não há dúvida. Porque a fé é a certeza. Então, o êxito na queda aconteceu quando ela ouviu a palavra
de Satanás, assim, mas foi assim que Deus disse? Então coloca uma interrogação, e a partir dessa interrogação, iniciou-se lá no Éden a queda. A partir da interrogação, a partir da dúvida. Mas, irmãos, também o desdobramento que temos no capítulo 1 é a respeito da parousia, né? Que é a chamada parousia, que é a segunda vinda de Cristo. E também o Pentecostes. É uma outra promessa que está aqui, e essa promessa acaba acontecendo no capítulo 2, como o Senhor tinha acontecido, a partir da sua palavra, esperai em Jerusalém. E algo que nós vimos também, irmãos, são os princípios que nós temos aqui no livro de Atos dos Apóstolos. 2:42, ele se forma para nós como uma base fundamental, porque eles perseveravam, havia uma unanimidade, eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, né? Os irmãos sabem de cor, né? No ensino apostólico, ensino bíblico, era assim que eles andavam, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então você tem princípios, como eles andavam. Muitos dos que estavam aqui andaram com o próprio Senhor Jesus. No capítulo 1 mesmo você tem aqui os 12, né? Você tem aqui os 12, na verdade você não tem Judas, você tem os 11 e mais Matias, que foi escolhido ali de uma maneira meia estranha, né? Fizeram ali um sorteio, porque ainda um pouco da antiga aliança estava na mente deles, eles fizeram ali uma espécie de cara ou coroa para decidir quem de fato era o próximo apóstolo substituto de Judas. Até que, mais adiante, no capítulo 15, o Espírito Santo diz, separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra. Então, aí o Espírito Santo tem a sua atuação. E um outro princípio muito precioso que eu também estava pensando é, por que nós partimos o pão, né? Hoje pela manhã tivemos um momento de culto, de louvor, de adoração, da mesa do Senhor, do partir do pão. Por que nós partimos o pão todo domingo, né? É um texto que está aqui também no livro de Atos dos Apóstolos, né? No capítulo 20, no verso 7, a gente vê ali um princípio, onde não é um livro doutrinário, coloquei isso para os irmãos da outra vez, é um livro que nos mostra princípios. Então diz que eles, no primeiro dia da semana, né, como de costume, partiram o pão. Mas, irmãos, o que eu pretendo compartilhar com os irmãos é algo que está aqui de uma maneira muito implícita nos 3 versículos que nós lemos. Na verdade, não é exatamente o que estava sendo dedicado para uma aplicação e para uma exposição. Mas você vê que tem algo no andar da vida desses irmãos. Tem algo no coração de Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, que ele fez questão de iniciar os seus escritos, ressaltando algo de fundamental importância para o povo de Deus, que é a Trindade Santa de Deus. Eu não sei se vocês perceberam nessa leitura que nós fizemos, mas nós temos aqui nos 3 versículos, de maneira, podemos dizer, clara, a interação dessas 3 pessoas. O Filho, no versículo 1, dizendo acerca de tudo o que Jesus começou a fazer, ou seja, prática e a doutrina por meio do Filho. Você percebeu também no versículo 2, a pessoa do Espírito Santo, e diz que do Espírito Santo, é através do Espírito Santo que são dados os mandamentos. É isso que está no verso 2, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo. Os irmãos veem aí. E depois no verso 3, Deus o Pai. E ele faz aqui, ele faz um destaque, né, a respeito do reino de Deus. Ou seja, ele está falando da soberania, do governo e do controle total e absoluto de Deus. E o Pai, aí eu coloco com as minhas palavras, apesar que elas estão aqui no versículo 4, se você
logo discorrer e avançar, você vai ver então que Deus é então colocado como Pai. A palavra aqui é pater, né? É aquele que te dá toda a provisão. Essa é a expressão, o significado. Diz que estando eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Esperem a promessa do provedor. Ele é o que te sustenta, Ele é que te guarda, é Ele que que tem o domínio soberano de todas as coisas. Não só aqui, mas no verso 7, diz: e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas, irmãos, o que está aqui nesses 3 primeiros versos deve ser então visto por nós como uma rica descrição da Trindade Santa, embora não expresse explicitamente essa expressão Trindade, até porque você não encontrará na Bíblia a expressão Trindade, né? Mas isso revela a interação, isso revela a união dessas 3 pessoas da Trindade. E é o que nós vamos falar um pouco aqui. Eu acho que é impressionante, irmãos, a introdução do livro ser colocado dessa maneira. No tempo introdutório, isso ser destacado, isso ser, digamos que, sublinhado, né? Para introduzir, para enfatizar a presença da Trindade nesses versículos, no movimento, no andar da vida desses irmãos. Em outras palavras, dê atenção a esses assuntos. Então nós devemos analisar isso com muita atenção. E quais são, irmãos, os papéis da Trindade Santa de Deus? De maneira limitada, né, de maneira aqui curta, mas é isso que nós tentaremos fazer essa noite. Vamos examinar, irmãos, alguns textos que vão dar essa realidade tão profunda. Textos que começam lá em Gênesis no capítulo 1 e vão até o livro de Apocalipse, mostrando essa realidade espiritual profunda. Esse fundamento é algo que nos une em Cristo Jesus, são os ensinos da Trindade Santa. E de antemão é importante já ressaltar, a despeito do que nós iremos ver, destacar nossa limitação para a compreensão. Nossa limitação. Com isso não nos abstém de buscar compreender, entender, pela fé olhar os textos e trazê-los aos nossos corações. Mas o fato é, irmãos, que se nós dissermos, eu entendi o funcionamento de 3 pessoas serem uma só pessoa, né? Com isso você provavelmente se tornaria a 4ª pessoa da Trindade, porque não é possível isso. É algo extremamente elevado aos nossos corações, à nossa compreensão. O fato é, meus irmãos, que isso foi colocado aqui para nós. E o fato é que todo esse desenrolar, nós veremos depois alguns textos no livro de Atos, mostrando que esses irmãos buscavam essa compreensão. Esses irmãos não buscavam novidades. Eles não buscavam novidades. Eles não andavam por todo o vento de doutrina. Não, irmãos, eram os mesmos e velhos, por assim dizer, novos ensinos da palavra de Deus, rica, viva, palavra de Deus eficaz. Eles também, irmãos, não eram um grupo de rebeldes, né, que estavam buscando novidades, que estavam buscando vento de doutrina, né, comichão nos ouvidos, absolutamente. Eles não eram um grupo rebeldes que estavam lá em Jerusalém contra os judeus, contra os rabinos daquela época, contra o antigo pacto, muito pelo contrário. Eles eram o cumprimento de tudo aquilo que estava escrito, através da vida deles. Assim como foi o Senhor Jesus, o cumprimento profético, escriturístico do Messias, assim também esses irmãos eram. Eles de verdade, para eles verdadeiramente podia ser aplicada aquela expressão, né, atribuída a alguns irmãos, a mais de um irmão do passado, né? Pregue se for necessário, use palavras. Né? É claro que é necessário usar palavras, é claro que nós temos que pregar a palavra, mas quando eles eram vistos, havia algo que transformava os corações. A história mesmo diz, irmãos, que muitos olhavam para eles, e muitos desses foram martirizados e olhavam e diziam, um cristão sabe morrer.
É porque, na verdade, eles sabiam viver. Então, muitos eram convertidos e queriam mesmo estar junto deles e aprender tudo aquilo que eles, com as suas vidas, ensinavam. Mas vamos ver então, irmãos, esses fundamentos da nossa confissão, essa palavra que fala a respeito da Trindade Santa de Deus, o que a Bíblia ensina a respeito disso. Primeiro, irmãos, embora seja um só Deus, Ele existe nas três pessoas. Embora seja um, existe nas três pessoas. E estas não são três pessoas, digamos assim, no sentido comum da palavra. Não são três pessoas que eu posso, por exemplo, colocar uma ao lado da outra. Não. E não são três indivíduos, digamos assim. Mas eles são três modos. A Trindade Santa são três formas de existência do ser divino. E ao mesmo tempo, a natureza das pessoas da Trindade, essa expressão, ao mesmo tempo, a natureza das pessoas da Trindade, é dita pelo irmão Luiz Berkoff. Ele escreveu o livro Sumário da Doutrina Cristã, e ele diz que a natureza das pessoas da Trindade é tal que lhes é possível, preste atenção nisso, irmãos, ouçam isso, lhes é possível estabelecer relações pessoais uma com a outra. O pai pode falar com o filho pode falar com o pai. Ambos podem falar, podem enviar o Espírito Santo. Então é essa relação que, como eu já disse, embora sejam um, eles são três pessoas. Três modos, três formas de existência divina. Agora, o verdadeiro mistério da Trindade, continua dizendo o nosso irmão, consiste no fato de que, mesmo que nenhuma das pessoas estejam subordinadas em seu ser um ao outro, cada uma das três pessoas possui a soma total da essência divina. Vou repetir, cada uma das três pessoas possui a essência total do ser divino. E esta não existe separada ou fora de tais pessoas. E as três são uma só. Por isso que a dificuldade da nossa compreensão. Por isso, irmãos, que nós precisamos mesmo da ajuda da revelação do Espírito Santo, para que pela fé, a nossa alma descanse em tamanhas realidades. Então, irmãos, muito embora a ordem da existência, né, digamos assim, das dispensações, seja Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa é a ordem das dispensações, né? Essa é a ordem da existência, porque no Antigo Testamento você vê Deus o Pai prometendo Deus o Filho. E você vê nas páginas do Novo Testamento Deus o Filho prometendo o Espírito Santo, que é a dispensação da qual nós gozamos atualmente. Não há ninguém nesta sala, não há nenhum cristão hoje que chegou a Cristo se não foi pela pessoa do Espírito Santo. Nenhum. Porque é Ele que convence o homem. A Ele foi dado esse maravilhoso ministério. Com Ele nós temos comunhão. E quando nós temos comunhão com o Espírito, nós temos comunhão com o Pai e com o Filho. Então, irmãos, nós não somos chamados a entender, a compreender isso. 1 Coríntios capítulo 1, verso 9, diz que nós somos chamados à comunhão. É isso que nós somos chamados. Veja que maravilhoso, aquela comunhão que já existia desde os tempos eternos. A comunhão que já era com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Antes que o tempo existisse, antes que houvesse um tempo. O Pai já tinha comunhão com o Filho e com o Espírito Santo. Então o que Deus fez na obra de Cristo foi chamar você e chamar a mim para esta comunhão. Esta comunhão eterna de Deus. Somos chamados a um relacionamento com a pessoa bendita da Trindade. Chamados a um relacionamento. E por isso, muitas vezes, nós estamos com os nossos corações tão apartados, afastados, com os nossos corações tão entristecidos, derrotados. Quantas vezes? Irmãos,
Sim, irmãos, em tudo nós somos atribulados. Mas nunca desamparados. E o maior lugar, irmão, que um cristão pode se encontrar é realmente aos pés do Senhor. Alguém já disse que é o melhor lugar do mundo, porque nós somos chamados a essa comunhão. Então os irmãos aqui da igreja primitiva, eles tinham isso muito bem consolidado nos seus corações. Isso não foi se perdendo com o tempo, isso não foi se diluindo com o tempo. Ainda que fosse para eles também um grande mistério. Mas o mistério não é um problema, porque há outros mistérios também. Há outros. Por que Jesus morreu por você? Você consegue explicar, irmãos? Você consegue dizer assim, não, porque eu era digno, porque eu fiz alguma coisa boa? Também é um mistério. Ainda que nós sabemos que ele fez isso, que isso é uma grande verdade, e que nós nos apropriamos dessa realidade. E que por causa da obra de Cristo, como nós lemos no versículo 3 do capítulo 1 aqui, o reino de Deus, né? Porque quando ele está dizendo o reino de Deus, isso implica dizer que nós éramos do mundo. Quando Nicodemos tem encontro com o Senhor, o que o Senhor ministra para ele? O reino de Deus. É claro que está ali também descrito a salvação, descrito nascer do alto, descrito trocar o coração, está escrito ali. Jesus falou, se você não nascer do alto, você não pode ver o reino de Deus. E é isso que implica, nós sermos chamados a esse reino de Deus. Agora, como compreender isso? Mesmo com os pés aqui nesse mundo. Aí o Senhor Jesus ainda diz para ele que precisaria de mais avanços, muito mais avanços na caminhada, na carreira cristã. Porque se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Mas se você não nascer da água do Espírito, você não entra no reino de Deus. Irmãos, como podemos compreender isso? Como podemos compreender a vida eterna? Há outros mistérios também no nosso coração. Nós não podemos compreender a vida eterna, mas nós temos segurança que a vida eterna já nos foi dada por meio do Filho de Deus. Essa pessoa bendita da Trindade Santa. Não é uma ordem hierárquica, Pai, Filho e Espírito Santo, um maior, não, irmãos. É a ordem da dispensação. Quando João tem a visão de Apocalipse, que vê o Cordeiro assentado no trono, ele não vê 2 tronos, ele não vê 3 tronos, ele vê um trono. Ele fala, eu vi o Cordeiro assentado no trono. E quando você vai para Apocalipse, você vê que Deus detém o controle de todo o universo, de toda a humanidade, está no controle das mãos do Senhor. O Thomas hoje pela manhã compartilhando, ele perguntou assim, vou tentar falar certinho, Thomas. Qual que era o seu problema mesmo? Né? Qual que era o seu probleminha mesmo? Porque, irmãos, muitas vezes o nosso olho, é claro que coisas nos afetam, não sejamos indiferentes às situações, mas jamais não permita que as provações não te levem aos pés do Senhor, não te leve a depender mais e mais do Senhor, não te leve a depender mais e mais da graça maravilhosa, infinita, desse Deus que está sentado no trono e detém todo o universo. Mas João olha e vê um trono, mas não é a Trindade Santa. Irmãos, por isso nós somos chamados não para entender, somos chamados para conhecer. E a palavra conhecer, quando você olha nos escritos da palavra de Deus, a palavra conhecer não significa o intelecto. Ó, vou te explicar aqui, senta aqui que eu vou mostrar para você. Significa relacionamento, não é? Relacionamento. Gênesis capítulo 4, e conheceu Adão, a sua mulher Eva, e gerou seu filho. Relacionamento íntimo. Designa relacionamento e intimidade. E é assim que somos apresentados, é assim que a Escritura Sagrada apresenta para nós. Essas 3 pessoas benditas, não divididas em 3. Ser tripessoal, triuno, mas que subsiste em 3 pessoas, das quais as 3 pessoas compartilham de uma só essência. Isso, a despeito de não ser compreensível para nós, né, como eu já disse, a revelação do alto para nós a respeito disso é algo que o Senhor tem feito nos nossos corações. Agora, irmãos, quanto a essa doutrina, quanto a esse ensino, isso já sofreu duras críticas, e sofre até hoje,
desde a igreja primitiva. João, quando escrevia, falava a respeito de problemas que aconteciam, a respeito de perseguições relacionadas às verdades doutrinárias. Então, isso tem sido objeto de críticas desde o primeiro século. E um desses inimigos desse ensino são as conhecidas testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, elas são pseudo-cristãos. E a gente deve destacar e ressaltar isso, porque nós precisamos estar atentos. Agora é lógico que para você articular tudo isso, você precisa ter uma outra versão bíblica. Você precisa mudar texto da palavra de Deus. E foi isso que eles fizeram. Não teve problema nenhum. Mas eles afirmam que Jesus, e aqui é o detalhe, aqui é uma peça ali que é tirada. Eles afirmam que Jesus é o Filho criado de Deus. É uma criação de Jeová. É a afirmação que eles dão. Eles afirmam que Jesus foi a primeira obra de criação de Deus. Então, ainda na mente deles, eles acham que eles estão dando algum tipo de importância. Mas excluindo a realidade e a verdade da Trindade. Para eles, a Trindade é uma doutrina pagã, irmãos. Então, veja que dentro do nosso período, dentro do nosso tempo, né, às vezes a gente olha as testemunhas de Jeová aí, eles colocam os seus locais, eles vão nas casas. A gente fala, nossa, mas que povo dedicado. Eu não sei qual é a motivação. Porque não é pela motivação dos escritos sagrados, do Espírito Santo, não é. Até porque o Espírito Santo para eles é uma força impessoal. O Espírito Santo para eles não é uma pessoa que tem sentimento, que entristece. Da mesma maneira, muito parecido com eles é o mormonismo, né, que é a igreja dos santos dos últimos dias. Muito parecido também. Mas para eles, uma diferença, né, Jesus, Espírito Santo e Deus, né, são três seres distintos, totalmente separados. Eles entendem a divindade totalmente diferente, né, como, por exemplo, para eles, para o mormonismo, Deus Pai tem um corpo físico. Deus Pai é encarnado. Então são esses inimigos que eu escrevi aqui, inimigos ocidentais, porque nós temos também os inimigos orientais, que é o próprio judaísmo, né, que é estritamente monoteísta, e nós também somos monoteístas, né, um só Deus, né, mas dentro desse conceito maravilhoso e tão difícil de nós alcançarmos, impossível com a nossa mente humana, de que os três deuses são um. O próprio islamismo também, para eles, falar de três deuses é uma blasfêmia. Então, irmãos, vejam o quão longe todos esses meios de fé, esses caminhos de fé, né? Coloco fé aqui, de uma expressão que os irmãos me entendem, que pode custar uma eternidade toda, por não conhecer o que de fato a palavra de Deus revela a respeito de Deus Pai, Deus Filho, de Deus Espírito Santo. Como ser que subsiste em três pessoas, mas ao mesmo tempo eles compartilham de uma única essência. O irmão Martin Lloyd Jones, eu peguei uma citação do irmão Romeu Bornelli, ele fez a citação do irmão Martin Lloyd Jones, ele disse que o Martin Lloyd Jones, ele disse, a revelação da Trindade, claro, né, irmãos, real, santa, bíblica, a revelação da Trindade é a revelação mais assombrosa, mais espantosa das Escrituras. Não há nada igual, disse o nosso irmão. Mais assombrosa e mais espantosa. Da qual revelação, irmãos, precisamos ser levados a essa adoração. É isso que, esse deve ser o propósito, o objetivo final. A adoração. Porque, como eu disse para os irmãos, isso vem lá de Gênesis. Gênesis capítulo 1, verso 26. Como que alguém poderia interpretar aquela palavra? Sei que os irmãos, a maioria se lembra. Diz lá, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então ali você já vê um Deus que é um Deus plural.
Na verdade, antes disso, Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus ali, os irmãos conhecem, a palavra Javé, Elohim, que é uma palavra designada de forma, que é uma designação plural da expressão de Deus. Mas o tradutor não ia colocar, no princípio criou os deuses, ele não ia colocar assim. Porque a realidade é de um Deus monoteísta. E tem outros no Antigo Testamento mesmo, que mostra isso de maneira muito clara. Logo depois da queda mesmo, Gênesis 3, 22, diz assim, agora o homem se tornou como um de nós. Ou seja, o Deus ali falando como um ser plural. Agora, quando nós avançamos, eu quero fazer isso, eu quero avançar, irmãos, quando a gente vai para as páginas do Novo Testamento, digamos assim, essa revelação da Trindade Santa, ela fica ainda mais dinâmica, por assim dizer, porque aí nós temos mais luz em todos os aspectos escriturísticos. Nosso irmão mesmo, na introdução, o irmão Abílio citou aqui o texto lá de 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14. É um pouco raro você ver o Pai, Filho e Espírito Santo, né, ainda que eles estejam em toda a palavra de Deus, mas algumas vezes acontece deles estar juntos, ou no mesmo versículo, como foi o caso que o nosso irmão citou, ou estar juntos numa mesma sessão. A Trindade Santa juntos ali. Por exemplo, no batismo do Senhor Jesus. Ali você vê, naquela sessão, as 3 pessoas da Trindade juntas. Diz que Jesus foi batizado e lhe abriram os céus, né? E o Espírito de Deus veio como uma pomba, descendo como uma pomba, né? E vindo sobre ele. E aí uma voz do céu, a voz de Deus, a voz do Pai. Maravilhoso você ver então a Trindade Santa, aqui no caso, em 2 versículos. Na grande comissão mesmo, Mateus no capítulo 28, verso 19, Jesus disse assim, portanto ide, fazei discípulos, e coloca também em um versículo só a Trindade, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Né? Então são realidades que vão dando luz para nós do significado de tudo isso. Pedro mesmo, na sua epístola, ele menciona as 3 pessoas da Trindade também na saudação final, como fez Paulo em 2 Coríntios. Quando ele terminou lá, 2 Coríntios 13, 14, né? 2 Coríntios 13, 14, ele disse a graça do Senhor Jesus, né? O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, né? Designação ali de papéis das pessoas da Trindade. E Pedro faz isso de maneira também preciosa, quando ele está dando a sua saudação inicial, começando ali a sua carta, ele diz, eleito segundo a presciência de Deus Pai, capítulo 1, verso 2, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Mas isso, irmãos, há muita clareza para nós em outros escritos. Em João mesmo, no capítulo 14, nós vimos, já citei para os irmãos, aliás, Jesus, quando ele promete o Espírito Santo, ele mostra a relação das 3 pessoas. Ele diz assim, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. Então eu, Cristo, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. E ele diz que o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas vós os conheceis, porque ele habita convosco, e ele estará em vós. Então, irmãos, essas passagens que eu citei aqui rapidamente, elas mostram a presença, a interação do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em diversas situações, ali, diversos contextos rápidos, né? A minha citação, diversos ensinamentos. Então, tudo isso para nós oferece uma base bíblica, doutrinária, da realidade que nós lemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Falando a respeito de Cristo, Espírito Santo e de Deus o Pai. Mas deixa eu mostrar para vocês 2 ou 3 passagens aqui ainda do livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 1,
Não, vamos para o capítulo 2. Capítulo 1 ainda tem mais uma aqui no versículo 4 e 5, depois se os irmãos quiserem ver. Mas vejam, capítulo 2, versículo 32 e 33, aqui Pedro, no seu sermão no dia de Pentecostes, ele menciona as 3 pessoas da Trindade. Faz menção. Ele diz que Deus ressuscitou a Jesus, de que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto, que vós agora vedes e ouvis. Então ressuscitou a Jesus, exaltado à destra de Deus, a promessa do Espírito Santo. Capítulo 7, verso 55. Agora aqui o contexto é o martírio de Estevão, todo o capítulo 7. Então aqui ele tem uma visão. A visão de Estevão aqui vai incluir então as 3 pessoas. Diz assim, versos 55 e 56. Mas estando ele, cheio do Espírito Santo, veja a visão de Estevão, o primeiro mártir da igreja, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus. Olha só, irmãos. Ele viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Essa expressão à direita é uma maneira de dizer no lugar de proeminência. Essa é uma forma de dizer à direita de Deus. Um lugar de honra, um lugar de glória. Quando ele vê Jesus à direita, ele vê Jesus exaltado, ele vê a glória de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. E aqui então, o nosso irmão foi apedrejado e morto. E quando ele conclui aqui, ele ora como orou o Senhor Jesus. A oração que nós também, na nossa caminhada cristã, como, fazendo um parênteses aqui, Pai, não imputes a eles esse pecado. Orando pelos seus algozes, pedindo a Deus por eles. Tem mais um texto, depois se os irmãos quiserem ver, Atos, capítulo 10, verso 38. Mas, irmãos, essas passagens de Atos aqui também mostram essa interação da obra da Trindade Santa, com o Pai, Filho e Espírito Santo. Ilustra para nós, nos ajuda a ver essa união, essa cooperação entre essas pessoas maravilhosas da Trindade. Mas como podemos, irmãos, compreender de uma maneira, digamos assim, distribuída entre as pessoas? Então, assim, o Pai, ele frequentemente nas Escrituras, eu vou colocar aqui as 3 pessoas, essa, digamos assim, essa divisão, né, de papéis, de designações, porque o Pai é visto como Deus, Criador de todas as coisas. 1 Coríntios 8,6, Hebreus 12,9, Tiago 1,17. Ele é visto como o Pai de todos aqueles que creem, né? Temos vários versículos. Então, em um sentido mais profundo, essa palavra Pai, ela faz a referência do que nós vimos em Atos no capítulo 1, né? A pessoa da Trindade. Porque nesse sentido, a designação de Deus como Pai expressa então o relacionamento. É como, irmãos, poderíamos dizer assim, de uma maneira pobre, né? A relação de um pai aqui na carne com o seu filho. De uma maneira assim profunda, talvez que a gente nem consiga compreender, é como se na eternidade o Filho eterno de Deus foi criado para que Deus pudesse ver nele a sua própria expressão. Por isso ele é a expressão exata do ser de Deus. Essa é a paternidade original de Deus. Aquele que provê, sustenta, aquele que providenciou, preparou o Filho para que o mundo não se perdesse. E o Filho, irmãos, essa chamada segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, ele é o Messias escolhido de Deus. Teve seu nascimento especial, virginal, profetizado. A característica essencial do Filho de Deus é que ele foi gerado desde a eternidade. E as obras designadas ao Filho
Essencialmente é uma obra de mediação, é o mediador de uma nova, de uma eterna aliança. Além de ser também o mediador da criação. Além de ser aquele que aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Aquele, irmãos, que como nós lemos lá em Colossenses, que todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle e para Ele. Quando você olhar e observar todas as maravilhas criadas do mundo, todas, as profundezas do mar, toda a criação, a natureza, quando você olhar isso, lembre, tudo isso foi criado para o Filho, tudo foi criado para Ele. E nós aqui desfrutamos de tudo isso porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Ele, com Cristo. Mas tudo foi criado para Ele, não foi criado para nós. Todas as maravilhas, todas as maiores belezas que você puder contemplar no mundo, foi criado para o Filho de Deus. Até mesmo aquelas que o homem ainda nem descobriu. E tem várias. Diz que no fundo do mar mesmo tem muitas espécies que nem foram descobertas. Foram criadas para o Filho de Deus, para a glória do Filho de Deus, o único ser digno neste universo. E o Espírito Santo, irmãos, é uma pessoa. Tem inteligência, João 14, 26. Tem sentimentos, Efésios 4:30. Isaías 63, 10. Tem vontade, Atos 16, 7. As Escrituras mostram de maneira muito clara que o Espírito Santo fala. Como pode ser uma força impessoal, irmãos? Como heréticos, como esses como eles vão herdar a salvação, se eles não consideram que o Espírito Santo é uma pessoa bendita da Trindade, que Ele examina, que Ele ordena, que Ele discute, que Ele te leva a Cristo, que Ele fala no teu ser, que Ele te faz lembrar as palavras de Jesus. Oh, irmãos, louvado seja a pessoa do Espírito Santo, que Ele continue tendo toda a liberdade em nós, no meio de nós, para a glória de Cristo. Precisamos dele para glorificar a Cristo. Mas, irmãos, eu quero encerrar me lembrando de uma tipologia do Antigo Testamento que ajuda, creio que, a descortinar um pouco para nós esse, como é chamado, né, no livro Descortinar do Drama da Redenção, né? Acho que abre um pouco a nossa visão, que é aquela passagem de Gênesis. Os irmãos não precisam abrir, os irmãos vão se lembrar. Gênesis capítulo 22, Gênesis capítulo 24. Então nós temos ali, irmãos, uma tipologia da relação da Trindade na redenção. Ali nós vemos, a partir daqueles personagens, né? Abraão, Isaque e o servo Eleazar. Nós vemos ali a tipologia da Trindade Santa. Porque o que nós vemos ali é que o Pai, né, dentro da realidade, não na sombra, mas na luz, que o Pai enviou o seu Filho ao mundo. E o Filho enviou o Espírito Santo. E quanto à obra da cruz, né, Deus não estava à parte. Deus não estava, como que falou, filho, eles pecaram, né? Então vai lá e morre por eles e depois você volta. Não. A palavra de Deus é muito clara que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Assim como Abraão estava com Isaque, lá naquele momento do sacrifício. É claro que a obra foi realizada pelo Filho de Deus, operada pelo Deus encarnado. Mas, irmãos, essa tipologia ela nos ajuda a compreender, creio, de uma certa forma, melhor, essa relação dessa Trindade Santa. Porque na figura de Deus Pai, Abraão, né, que ele estava disposto a sacrificar o seu filho Isaque, mesmo amando o seu filho profundamente. Né? Então você tem ali a figura de Deus Pai. E foi Deus Pai que enviou o seu Filho unigênito para o sacrifício da salvação da humanidade. Na figura de Isaque, que é um tipo de Cristo, tipo de Jesus Cristo, ele carrega a madeira para o seu próprio sacrifício lá no Monte Moriá. Ele é o Filho amado, né, oferecido como sacrifício. É interessante que Gênesis 22, no verso 3, diz que Isaque, quando Deus fala, toma o teu filho, teu único filho. É interessante que já tinha Ismael,
né? E Abraão teve outros filhos, mas ele fala, toma o teu filho, o teu único filho, né? Porque isso também é uma revelação de Cristo, mas é claro, esse era o filho da promessa, né? Esse é o único filho da promessa, chamado Isaque. Então, assim como Isaque levou a sua própria madeira para o seu sacrifício, Cristo levou o madeiro para o sacrifício na cruz do Calvário. Irmãos, veja a interação da Trindade em tudo isso. Veja a obra da redenção a partir da Trindade. Então, assim como Isaque também foi um sacrifício substituto, Jesus foi para nós o sacrifício perfeito dos nossos pecados. Eleazar, então, um tipo do Espírito Santo, foi aquele servo fiel de Abraão. Então, qual foi o papel de Eleazar? Estava encarregado, né, de encontrar uma esposa para Isaque. O Espírito Santo está encarregado de encontrar uma esposa para o Filho de Deus. E sermos participantes, irmãos, como noiva de Cristo. Essa obra é o nosso querido Eleazar, que tem feito no nosso meio. E é isso que nós temos, irmãos, que observar, que o Espírito Santo, assim como Eleazar lá trabalhou diligentemente para atender o pedido de Abraão, para ir lá buscar a esposa para o seu filho, temos que nos render ao trabalhar do Espírito Santo, para que ele possa cumprir todos os propósitos que ele tem desejado, para que nós sejamos e estejamos naquelas bodas do Cordeiro, irmãos, que já estão preparadas, estão sendo preparadas. Que ser maravilhoso é a pessoa da Trindade. Descansemos, irmãos, não em compreender, mas em entender que nós fomos chamados à eterna comunhão do Filho. Que possamos viver vidas tais, que sejamos uma expressão de Atos capítulo 29. Que possamos viver vidas tais, irmãos, que dentro do nosso tempo, no nosso contexto, sejamos fiéis ao que o Senhor tem nos chamado. A gente às vezes olha para o passado e fala, nossa, mas era tão mais fácil antes. Né? A gente olha às vezes e fala, nossa, antes a gente podia brincar na rua. Você sabe que Salomão diz lá em Eclesiastes, diz que aquele que olha e diz que as coisas do passado são melhores que a de hoje, é um tolo. Fica pensando, mas por que Salomão falou isso? Parece que no passado era tão mais fácil as coisas. Mas é que na verdade, irmãos, Deus está buscando os fiéis no tempo que nós estamos vivendo hoje, apesar do que está acontecendo hoje. Sermos a noiva do Cordeiro, adornada, ataviada, para aquele grande encontro, naquele grande dia. E atendamos ao chamado da comunhão do Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. A Ele, amados irmãos, toda honra e toda glória. Bendito seja, Senhor, o Teu nome. Nós Te bendizemos. A nossa compreensão, Senhor, é limitada mesmo. Mas a fé que repousa na Tua palavra nos encontrou nessa noite, Senhor. E nós descansamos, não no que nós entendemos, mas no que o Senhor falou. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome. E nós desejamos viver essas vidas tais que alegrem e satisfaçam o Teu coração no tempo que nós estamos vivendo hoje. Queremos ser, Senhor, a continuidade desses irmãos aqui, vivermos de maneira tão fiel quanto eles mesmos viveram, para a glória, para a honra e para o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.